Eu sou Margarida de Carvalho, estudante do terceiro semestre do curso de jornalismo, e está começando mais um Entre Passes, o quadro esportivo da Entre Fios, projeto produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. No programa de hoje, eu estou acompanhada dos comentaristas Maria Borges e Anchieta de Carvalho, e daremos uma olhada nas rodadas já estabelecidas da Série A pela Confederação Brasileira. Para darmos início ao primeiro quadro, mergulharemos nos tensionamentos recentes do país sede da Copa do Mundo, os Estados Unidos, onde a Suprema Corte julga a proibição de atletas transgênero em competições femininas. Nos últimos anos, mais de 20 estados dos Estados Unidos aprovaram leis que proíbem atletas que foram designados com o sexo masculino ao nascer de participar em equipes esportivas femininas. Bom, gostaria de primeiramente agradecer pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês hoje. E como a gente pode perceber nesses últimos anos, Margarida e Anchieta, os atletas e as atletas trans vêm cada vez mais enfrentando dificuldade em encontrar seu espaço no esporte, tanto nacionalmente aqui no Brasil, quanto internacionalmente ao redor do mundo. Aí a gente consegue ver com isso que é mais um reflexo do que está acontecendo nas atualidades desses últimos anos para cá, desde da época que aconteceu as Olimpíadas no Japão e as Olimpíadas na França, que a gente teve aquele caso da Lia Thomas e da Laura Hubbard. Aquela filista, né? Sim. Que elas encontraram justamente essa repressão por serem trans e por estarem praticando esportes. A gente consegue ver que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um reflexo do que vem sendo construído há muitos anos. Estamos caminhando a passos longos, não a passos curtos, né, para uma evolução. E realmente há profiligações, porque está tomando o espaço da própria mulher. Tudo bem que, realmente, hoje os países estão evoluindo por causa da tecnologia, da informação, mas nós temos que ter a ciência que as leis existem para realmente serem cumpridas e exercidas. O atleta trans, ele nasce com o sexo, né? E o que está acontecendo? Ele está invadindo, na concepção de muitas pessoas, se nós fizermos assim uma introspectiva do que está acontecendo no mundo, que está tomando espaço da própria mulher, ou do próprio homem, depende do próprio atleta trans. Então, devemos ver e estudarmos isso aí com muita calma. Anchieta, desculpe interromper. Certo. Eu não concordo muito bem com o seu comentário, porque acredito que as pessoas trans, os atletas e os atletas trans, no geral, não querem invadir nada. Na verdade, eles estão querendo conquistar um espaço que qualquer pessoa deveria ter, porque esporte é algo de todos, para o mundo inteiro, para todas as pessoas, independente do seu sexo, do seu gênero, da sua classe social, da sua raça. Então, o esporte é para justamente abranger as pessoas e não excluir elas. Com certeza, mas há uma injustiça. Como é que um homem que nasce homem e vai disputar num esporte que é para mulheres? Aí, realmente, o metabolismo do homem, ele é 5%, ou quase 7% superior ao da mulher. Então, o que está acontecendo? Ele está tomando o espaço de uma mulher que passa uma vida inteira treinando e ele está realmente conquistando, tirando a conquista da mulher. Mas eu acho, Anchieta, que uma mulher trans que passa por todo um processo de descoberta e de tratamentos de hormônios e tudo, já tem, como eu posso dizer, já tem regulamentações que permitam, né? Permitam que trans participem, mas a partir de um certo tempo, utilizando hormônios e inibidores, para que haja ali uma equalidade entre uma mulher trans e uma mulher. Realmente usando muita droga, né? Isso você acabou de citar,
que tem que se usar muitas drogas para que se equipare os dois, né? Isso já é mexendo até com o próprio organismo da pessoa. Nós sabemos que a droga, ela realmente é uma droga, uma espécie de uma droga. Não é uma droga, mas uma droga que você vai mexer com o metabolismo, né? Não estou querendo ser parcial, estou sendo imparcial. Eu estou puxando, como foi exortado agora no início da matéria, que há leis que proíbem. Então, eu não estou querendo ser ateniano, conservador, mas também não estou querendo ser espartano, né, moderno demais, mas é porque tem que se estudar bastante para que não haja injustiça, né? Então, Chico, já há estudos justamente para biológicos, né, endocrinológicos, para justamente você ver a quantidade, por exemplo, de testosterona que há nas mulheres trans, e como o próprio COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, disse, cada confederação de esporte vai ficar assim, com a sua própria responsabilidade. Mas foi citado também que a despesa era muito grande, é quase inviável. Eu li essa matéria, né? Para que isso fosse feito, realmente ia ser uma despesa altíssima, um acompanhamento altíssimo de cada atleta, se tornando até inviável. Então, é porque cada comitê vai ter a sua própria maneira de permitir se uma mulher, um homem trans vai fazer parte ou não do esporte que vai ser praticado. Tem alguns casos em que, por exemplo, as mulheres ou os homens trans vão ter que tomar inibidores de hormônios ou fazer um processo de terapia hormonal antes mesmo de chegar na puberdade do corpo. Só que a gente vê que nesse caso é impossível, por exemplo, para atletas que não têm acesso a hormônios fazer esse tipo de processo. Então, se, por exemplo, um esporte como a natação, que tem essa regra para poder participar, a pessoa não vai conseguir praticar essa natação porque, quando criança, não conseguiu tomar os hormônios antes de chegar na puberdade. E a gente consegue ver isso também aqui no Brasil, porque no Brasil aqui é proibido você começar a terapia hormonal antes de uma determinada idade, que seria a idade de chegar na puberdade. Nos Estados Unidos também o Trump aprovou uma lei que segue esse mesmo caminho. Então, por exemplo, esses esportes que você precisa justamente fazer isso para conseguir praticá-los, como você conseguir praticá-los se você não, no país que você mora, você não consegue ter acesso à terapia hormonal? Isso, com certeza. Realmente é percebível isso, porque pode existir um atleta excelente trans aqui no Brasil, mas ele não vai ter o mesmo aparato que lá, né, nos Estados Unidos ou na Europa o atleta tem. Lamentavelmente, e isso é um processo que ele tem que ser feito desde a puberdade, né? Mais ou menos desde os 12 anos. 12 anos, realmente. Mas a relevância as leis existem aí, estão estudando, para que, quem sabe, na próxima Olimpíada, não haja um espaço, né, para o próprio atleta trans disputar com atletas trans. Seria uma ideia, né? Não disputar com um outro gênero, né? Mas acredito eu, Anchieta, que muitas vezes essa separação de mulheres cis, homens trans, mulheres trans e homens cis cria uma separação, uma segregação muito grande e desnecessária. Você separar, quando você pode encontrar estudos, fazer pesquisas que podem muito bem incluir essas pessoas nos meios que outras pessoas também participam. Vamos contar com isso, né? Vamos esperar esses estudos que nós estamos caminhando a passos longos e rápidos, né? Está uma evolução assustadora hoje que nós estamos acompanhando, e espero que realmente seja bom para ambos, né? Ambas as partes, né? Até para nós que estaremos assistindo, fiquemos assim agraciados com o espetáculo, né, do esporte. Estamos chegando ao fim de mais um Entre Passes. Obrigada, Maria. Obrigada, Chieta, pela participação no debate. E você aí de casa, até a próxima. Tchau, tchau.